Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Secretários-Gerais, Senhores Deputados, minhas amigas e meus amigos, meu caro Luís, finalizando mais umas jornadas parlamentares conjuntas do CDS e do PSD, podemos dizer que foram mais uma vez um sucesso e mais uma vez esta maioria sai mais reforçada, sai mais coesa e, sobretudo, mais motivada para os desafios que aí vêm. E por isso gostaria, na primeira palavra, de agradecer aos dirigentes locais e distritais do CDS e do PSD de Setúbal e de Alcochete, que muito se empenharam para que estas jornadas fossem o sucesso que acabei de descrever, como foram, a avaliar até pela opinião de deputados de outros círculos. Agradecer também aos funcionários dos grupos parlamentares, sem o zelo, sem a competência, sem a dedicação que sempre demonstraram, não teria sido possível que estas jornadas decorressem com o habitual sucesso. Agradecer aos convidados, agradecer à comunicação social. Tivemos ontem um painel sobre crescimento económico e tivemos ontem uma visão de um país que existe, que cada vez mais existe, felizmente, mas que muitas vezes é o país esquecido. O país que, apesar das dificuldades, o país que luta, o país que resistiu, o país que competiu, o país que cresceu, o país que conseguiu. E esse país, como o outro que vive com dificuldades, também merece ser salientado, também merece ser sublinhado, e foi aquilo que fizemos ontem mesmo aqui em Alcochete. Estas jornadas parlamentares, como eu disse ontem na abertura, tinham 3 objetivos. Um deles, o debate do Estado da Nação, que amanhã terá lugar, e a sua preparação. De uma nação que também ela, à semelhança dos exemplos concretos que tivemos ontem, conseguiu e foi capaz. Conseguiu e foi capaz, apesar das dificuldades naturais, que nós desde logo antecipámos, que os portugueses perceberam. O que se calhar os portugueses não anteciparam nem perceberam é que este país foi capaz, apesar, não obstante, e muitas vezes contra a oposição. Toda ela. E isso é um sinal de marca que nós devemos sublinhar também nestas jornadas. Um país que cumpriu o seu dever, está a cumprir o seu objetivo e que está centrado numa prioridade. O dever era sair do resgate a que fomos sujeitos e que esta maioria, este governo, encontrou quando tomou posse. E sair só com um empréstimo, só com um memorando, num só prazo e sem qualquer programa adicional. Se na altura, quando iniciámos as nossas funções, tínhamos uma soberania limitada, entregamos o país à vontade soberana do povo português, com a soberania plena, em crescimento, com o déficit controlado, provavelmente, certamente, pela primeira vez inferior aos 3%, e a reembolsar juros, porque a confiança dos mercados assim o permite. Foi capaz o país, foi capaz esta maioria, fomos todos capazes de fazer o nosso dever, devolver Portugal aos portugueses, que nas escolhas que terão fazer, podem fazê-las sem ter que ponderar interferências, intervenções ou até exigências externas. Mas estamos também, se cumprimos o dever, a cumprir o nosso objetivo, a crescer, a criar emprego líquido, a captar investimento cada vez mais e mais diversificado, a retomar a confiança quer dos consumidores, quer das empresas, para valores do início deste milénio, 2000. Estamos a aumentar, a diversificar as exportações, apesar de todas as vozes que disseram, ano após ano, recorde após recorde, que isso não era possível. Acima de tudo, estamos a crescer mais e melhor do que a média da zona euro, espaço em que nos inserimos. E por isso, cumprimos o nosso dever e estamos a cumprir o nosso objetivo,
centrarmos nas nossas prioridades. E essa, a nosso ver, deve ser combater o desemprego. Bem sabemos, está alto, mas também sabemos, e os portugueses lembram-se, quando estava em 17,7% há 2 anos e a oposição, e nomeadamente o Partido Socialista, falava em desemprego galopante. Ora, esse galope não só foi parado, como retrocedeu. O desemprego tem reduzido consistentemente até aos 13%. É bom? Não é? Costumo até dizer, por quem faz parte, infelizmente, desses 13%, o desemprego é 100%. Mas é certamente melhor do que aquilo que a oposição previu e, sobretudo, aquilo que a oposição muitas vezes parece desejar quando confrontada com factos, com números oficiais de instâncias absolutamente imparciais e que pretende negar. É este o caminho que propomos. Recuperar empregos, recuperar poder de compra nas pensões, na SES, nos salários, regressar progressivamente à normalidade, da excepcionalidade em que vivemos, da excepcionalidade em que ainda alguns portugueses vivem, apesar dessa recuperação, passar para a normalidade. Com responsabilidade, com seriedade, com estabilidade. É este o nosso caminho, é claro, os portugueses conhecem. Talvez não conheçam, é o caminho da oposição, nomeadamente do maior partido da oposição. É o caminho da reposição. Repor tudo a todos. Provavelmente, eu diria mesmo certamente, para que daqui por 2 ou 3 anos possam tudo e todos sofreram como sofreram em 2011. Eis um bom motivo de reflexão. E se calhar essa reflexão e desses resultados dessa reflexão, em boa parte explica a irritação. A irritação daqueles que achavam que era favas contadas, que estava ganho, que era um passeio, que os portugueses não tinham memória. Os portugueses têm memória. Têm memória, e é bom dizer isto ao Partido Socialista e ao Secretário-Geral, porque em 2011 o déficit entrou pelas suas casas, nas suas mesas de jantar, e souberam muito bem o que foi o deslize das contas públicas do Partido Socialista e do anterior governo do engenheiro José Sócrates. E agora que o chão parece fugir das melhores expectativas ou das certezas do Partido Socialista, não é voltar ao passado só em termos de políticas, despesa por despesa, descontrole das contas públicas. Parece, a avaliar por nervosismo nos últimos dias, que também volta outro tipo de coisas ao Partido Socialista. O tique da arrogância, o tique da irritação, o tique da zanga. Pois bem, da nossa parte, nós faremos aquilo que estamos a fazer. Com serenidade, com firmeza, com convicção, dizer aos portugueses que há um caminho, que percorremos nas dificuldades esse caminho, que ainda estamos a percorrer esse caminho, mas que há um objetivo, cumprir o dever e há prioridades. Não andamos aos zigue-zagues, não estamos irritados, não estamos zangados com os portugueses, pelo contrário, fomos nós, durante estes 4 anos que acreditámos nos portugueses, dissemos sempre que os portugueses seriam capazes e foram capazes, não obstante a oposição, não obstante as dificuldades. E é essa a mensagem que daqui sai e, sobretudo, é essa a mensagem de coesão, de força, de alento e de não resposta a provocações que aqui sairá esta maioria reforçada em rumo à vitória. Muito obrigado.